Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Shalom, shalom a todos. Eu hoje trago aqui um estudo pequenino, uma história. É uma história sobre o bom pastor. É uma história engraçada, eu vou contar. Olha, para começar, vamos ver. Podemos começar por ler João, no versículo 10, no verso 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Pois é, irmãos. Então vamos lá ouvir a história que eu trago aqui hoje para vocês. A ovelha é um animal dócil. Elas não têm garras, não têm dentes fortes, não têm veneno ou qualquer outro tipo de defesa. As ovelhas são muito distraídas e por esse motivo elas correm o risco de ficarem para trás ou de seguirem uma direção diferente. Elas são muito dependentes do seu Criador. Elas também são um animal bastante ingênuo, sem discernimento e não têm bom faro. A ovelha não sabe discernir a erva boa da erva má. Por isso, o pastor tem que ir à frente delas para preparar-lhes as pastagens com cuidado. A ovelha também é um animal muito medroso e basta que ela não sinta o cheiro do seu pastor para que ela entre em pânico e fique trêmula de medo. E no auge do medo ela pode começar a correr e sair do aprisco. E aí ela se torna uma presa frágil para o predador. Também é muito sensível à perturbação das moscas, quando as moscas andam à volta da cabeça delas. Por isso o pastor muitas das vezes tem que molhar a sua cabeça com um pouco de óleo para as moscas e os mosquitos se afastarem da sua cabeça. Ela vai dormir com o estômago muito cheio e o seu maior órgão realmente é o estômago, que toma conta da sua maior parte da caixa torácica. A ovelha se cai quando brinca e fica com as suas patas levantadas para o ar. Já não se consegue mais levantar sozinha. Se ela não for ajudada e erguida, do espaço de aproximadamente 1 hora, ela morre. Morre asfixiada, porque o seu estômago é tão grande que comprimirá o seu pulmão e ela deixará de respirar. Por este motivo, o pastor também precisa de vigiá-la durante o período da noite, levantando-se várias vezes para ver se elas estão bem e se alguma está caída para a ajudar a levantar. A ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha é diferente do outro gado, pois é preciso que o pastor vá à frente dela e lhe mostre o caminho que ela deve seguir. A ovelha tem uma visão curta e limitada, mas ela enxerga melhor o que está à sua volta do que está à frente do seu nariz. A ovelha, frente ao perigo, ela não consegue correr, porque as suas pernas são curtas e pouco ágeis, pois se caírem num precipício, são incapazes de saírem sozinhas. Bem, meus irmãos, a moral da história. Nós somos como as ovelhas. Nós precisamos de alguém
para nos guiar. E neste caso temos o nosso pastor, Jesus Cristo, que nos guia sempre pelo caminho certo e seguro, nunca nos deixando que nos percamos, e nos conduz sempre no seu caminho de segurança e de amor. Pois nós somos frágeis, e se o Senhor não cuidar de nós, nos mostrando o caminho certo a seguir, seremos facilmente devorados em qualquer caminho que andamos, pois uma vez que nós saímos fora do rebanho, estaremos sem a proteção dele. Vamos ler o que diz em João, versículo 10, verso de 2 a 4, diz assim: Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando as tira para fora, as suas ovelhas vão adiante dela. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Termina aqui a minha história. Espero que tenham entendido a mensagem. A paz do Senhor. Shalom a todos.